Olá a todos, hoje eu queria falar com vocês sobre um caso que eu acho muito especial, porque depois dele foram feitos estudos de psicologia social que deram lugar ao que temos agora conhecido como efeito espectador. Esse caso também é considerado como uma das principais razões para a criação do 911 nos Estados Unidos, que é um número de urgência norte-americano que não existia naquela época. Então, se você quiser saber um pouco sobre esse caso, continua o vídeo comigo. Então, Catherine Suzanne Genovese nasceu em Brooklyn, Nova York. De pais ítalo-americanos, ela é a filha mais velha de 5 crianças e passou toda a sua infância e adolescência no mesmo condado. Em 1954, depois de alguns problemas, sua família se muda para New Canaan. A Kitty tinha uns 19 anos, era recém-formada na escola secundária e decidiu ficar na cidade que ela cresceu. Ela decide permanecer em Brooklyn. Pouco tempo depois ela se casou, mas o matrimônio não durou muito. Ele foi cancelado no mesmo ano. Em 1963 ela encontrou Marianne, que vai se tornar sua namorada. E elas se instalam juntos num apartamento de Queens. Nesse momento, a Kitty trabalhava em um bar que estava em Queens. Os clientes e sua vizinhança gostavam bastante dela. Ela trabalhava muito porque ela queria abrir seu próprio bar, seu próprio restaurante, desculpa. Umas 2:30 da manhã, depois de fechar o bar, ela estava voltando para casa e enquanto ela esperava um sinal vermelho, ela chamou a atenção de um homem chamado Winston Moseley. Ele estava sentado no seu carro estacionado, mas quando a Kitty começou a dirigir, ele obviamente seguiu ela. Às 3:15 da manhã, ela chegou na rua onde ela morava. Ela colocou seu carro no estacionamento que estava a 30 metros da porta do seu apartamento. Essa porta estava detrás do edifício. Esse homem tinha seguido ela até aí. Ele também estacionou perto, saiu do carro, se dirigiu até a Kitty com uma faca na mão. Ele se aproximou do estacionamento onde a Kitty estava fechando seu carro. Imediatamente a Kitty sentiu uma presença, ela percebeu que o cara estava lá. Ela soube que estava em perigo. Ela correu o mais rápido que ela podia. Ele conseguiu alcançar ela perto de uma pequena livraria e ela, em pânico, gritou uma primeira vez, ao mesmo tempo que tentava escapar. Mas ele esfaqueou ela 2 vezes nas costas. Então ela caiu no chão. Mesmo se ela queria fugir, ela não conseguia se mexer. Ela começou então a gritar desesperadamente, com a esperança que alguém venha ajudar ela. Mas o homem já estava em cima dela, prestes a acabar com ela. Quando, de repente, uma voz interrompeu ele. Era a voz do vizinho, Robert Moser. Segundo o testemunho do vizinho, que morava perto durante a cena do crime, ele foi acordado pela voz de uma garota que gritava socorro, socorro. Ele se levantou e foi para a janela ver o que estava acontecendo. Então, desde a janela ele gritou para deixar a menina em paz. E nisso já tinha várias pessoas acordadas, as luzes começaram a se ligar. Então o agressor, com medo, foi embora. E vários testemunhos viram ele voltar correndo onde ele estava estacionado e desaparecer. A Kitty, que estava ferida, mas que, óbvio, queria sobreviver, ela conseguiu se levantar, mas ela teve que fazer a volta do edifício, porque, como eu tinha dito antes, a porta, a entrada, estava atrás do edifício. Então o Moseley, o agressor, que não queria deixar ela escapar, ele voltou para lá, depois de ter escondido o carro dele, que era facilmente identificável, era uma Corvair branca. Ele percebeu que nenhum vizinho desceu para ajudar ela e soube que ele não ia correr nenhum risco se ele voltasse. E que provavelmente ele ia encontrar ela facilmente, porque como ela estava ferida, ela estava deixando rastros de sangue. Além disso, ela não estava mais em um lugar onde as pessoas poderiam ver o que estava acontecendo. E para passar despercebido, ele vai tirar a touca. Ele vai tirar a touca que ele tinha e vai trocar por um chapéu. Testemunhas viram ele procurando no estacionamento antes de ir em direção do edifício, onde eles perderam ele de vista. Seguindo o rastro de sangue, ele encontrou ela na frente da entrada do corredor que dava acesso ao seu apartamento, que ela dividia com sua namorada. A Kitty nesse momento estava se sentindo segura e salva porque ela pensava que os seus vizinhos já tinham chamado a polícia e que ela não ia demorar a ser socorrida. Como ela não tinha mais a força de continuar, ela se deixou cair de costa, esperando que alguém chegasse. Mas quem chegou primeiro foi o Moseley. Ele vê a Kitty vê ele.
Ela grita, ela suplica ele de deixar ela em paz. Tenta imaginar. Estamos em 1964. O grito dela dava de se escutar na rua inteira. O prédio dela inteiro foi acordado. Nesse momento, um vizinho do andar superior, chamado Karl Ross, vai ver o que estava acontecendo desde as escadas. E, em vez de ajudar, ele simplesmente fecha sua porta e faz uma chamada. Eu acho que a Kitty está sendo agredida, ele disse para a namorada. Ela disse então para ele que ele não faça nada. Outro vizinho aumentou o som da sua rádio para não escutar os gritos da Kitty, e outro teve a coragem de dizer que ele não queria sair porque estava muito frio lá fora. A agressão vai durar 30 minutos e ninguém vai ajudar ela. Ela vai levar 9 facadas e vai ser abusada. Ele vai então embora com a bolsa dela que tinha pílulas, chaves, maquiagem e $49. Foi só às 4 da manhã que Sophie Farrer, uma vizinha, vai receber a ligação do Karl Ross, aquele vizinho, que tinha ligado para a namorada. Ela já tinha acordado no primeiro ataque, mas não tinha feito nada. E quando ela finalmente entendeu o que tinha acontecido, ela chamou a ambulância, mas era tarde demais. Kitty já tinha falecido. Quando a polícia chegou, o primeiro que eles fizeram foi interrogar os vizinhos. Eles acharam estranho que 4 horas da manhã tinha alguém gritando no corredor e ninguém fez nada. No total foram 38 pessoas que admitiram ter ouvido a Kitty gritando. Uma semana depois, o culpado foi pego. 6 dias depois da morte da Kitty, o Mosley tentou roubar uma casa que estava perto de onde ele tinha atacado a Kitty. Enquanto ele estava observando a casa, ele chamou a atenção de um vizinho, Raoul Clary, que já tinha entendido que isso era um assalto. Ele então ligou para a polícia. E para impedir o ladrão de fugir, o Clary fez um bagulho ali no carro para que não funcionasse, não sei. Quando Mosley voltou, ele tentou ligar o carro, mas ele viu que não tinha jeito, Então ele foi correndo. A polícia chegou no mesmo instante e interceptou ele antes que ele consiga fugir. Um policial viu seu carro, uma Corvair branca, e ligou os 2 carros. Quando ele foi interrogado, o Mosley admitiu sem nenhuma hesitação que ele era o culpado da morte de Kitty Genovese. Ele também admitiu, sem que ninguém tenha perguntado, que ele era o culpado de 2 outras mortes. Annie Mayen Johnson, mãe de 2 crianças, e Barbara Kralik, uma adolescente de 15 anos. Ele explicou que ele passava a noite passeando procurando vítimas. Ele não procurava ninguém especificamente e não tinha nenhum motivo de fazer o que ele fazia, mas ele admitiu que ele preferia mulheres que não se debatiam. Ele revelou isso tudo friamente e nunca pareceu estar arrependido do que ele fez. O seu processo começou o 8 de junho de 1964. No começo, ele se declarou não culpado, mas depois seu advogado mudou isso para não culpado por alienação mental. No seu processo, para mostrar que ele não tinha nada para esconder, ele contou com detalhes o que ele tinha feito com as 3 mulheres. Dia 15 de junho de 1964, o Mosley foi declarado culpado de homicídio e condenado à morte. Ele foi encarcerado na prisão de alta segurança Attica, em Nova York, durante 3 anos. Seus defensores fizeram pressão, argumentando que o juiz não tinha levado em consideração uma possível alienação mental. Uma possível esquizofrenia impediria seu cliente de distinguir o bem do mal, agindo então de maneira irresponsável. Então, no dia 1 de junho de 1967, a sua pena de morte foi mudada para detenção perpétua. Nisso, ele ainda vai conseguir fugir, ele vai ser preso de novo. Winston Mosley morre preso dia 28 de março de 2016, com 81 anos. Dia 27 de março de 1964, um artigo de Martin Gonsberg, do New York Times, intitulado Os 38 Testemunhos de um Assassinato que não ligaram para a polícia. Esse artigo apontou todas as pessoas que poderiam ter salvo a Kitty, mas que não fizeram nada. Esse artigo foi então considerado exagerado porque dessas 38 pessoas, só umas 12 viram realmente o que tinha acontecido. Algumas até chamaram a polícia. Mas na época não existia ainda o 911 e tudo isso tinha acontecido perto de um bar, que costumava ser barulhento. Mesmo assim, se essas pessoas tivessem reagido mais cedo, a Kitty talvez estaria viva. 2 semanas depois do artigo, instigaram investigações de fenômeno psicológico que se tornou conhecido como efeito espectador, responsabilidade difusa
ou Síndrome Genovese, com o nome da vítima. Jeanne Darlet e Bill Blatané, a pesquisa desses dois autores mostram que a possibilidade de alguém ser ajudado quando tem muita gente na sua volta é muito menor do que quando tem pouca. Isso parece até ilógico, mas de fato é real. E se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar vários vídeos que mostram, o efeito espectador. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês acharam interessante e até logo.